Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Segredo das Placas. E aproveitando que entrou esse micro-ondas hoje aqui pra gente consertar, ele tá com um defeito aí bem esquisito, né? Não é todo dia que eu pego esse defeito aí que esse micro-ondas está apresentando. Eu vou usar ele de exemplo, então eu vou trazer muitas dicas valiosas para você técnico aí que trabalha, né, na área, que trabalha com micro-ondas, você que está iniciando, você que está estudando para iniciar nessa área, essas dicas aí vão te ajudar bastante com certeza. Mas qual que é o defeito desse micro-ondas então? Deixa eu mostrar aqui para vocês, pessoal. Ó. Vejam só essa etiqueta que tem aqui atrás dele. Ó. Esse micro-ondas ele é 127 volts. Porém, pessoal, aqui na nossa cidade é somente 220, tá? Então essa cliente que trouxe esse micro-ondas aqui na oficina, ela se mudou de cidade, ela veio morar aqui na nossa cidade, não tomou os cuidados, acabou esquecendo aí, ligou esse micro-ondas na tomada, né? E aí vocês já viram o que aconteceu. Ligou o micro-ondas que é 127, ligou numa tomada 220. Aí já viu, né, pessoal? Aí você já imagina o que aconteceu. Então, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o que acontece, né, quando você liga um micro-ondas 127 na tomada em 220, quais peças que são afetadas, o que estraga no micro-ondas, tá? Tudo isso eu vou estar mostrando aqui no vídeo de hoje para vocês, passo a passo. E também eu vou mostrar o contrário. Vamos imaginar que esse micro-ondas fosse 220 volts e eu ligasse ele numa tomada de 127, o que ia acontecer, o que ia queimar? Então, se vocês estão curiosos, vocês querem saber tudo o que acontece aí com o micro-ondas nessas situações que eu passei, acompanhe o vídeo até o final aí, que eu tenho certeza que essas dicas aí vão ajudar bastante vocês no dia a dia. Então vamos lá, pessoal, agora nós vamos analisar quais as peças que foram afetadas, tá? Assim que a dona, assim que a cliente, né, ligou esse aparelho lá na tomada errada, né? Ele é um 127, ela ligou na tomada em 220. Nós vamos partir da seguinte linha de raciocínio. Qual é a peça do micro-ondas que recebe energia? Qual que é a primeira peça que recebe energia assim que a gente coloca ele na tomada? É a placa de controle, é a placa de potência. Ah, então significa que queimou a placa na hora assim que ligou na tomada. Nem sempre, pessoal. Isso depende muito do tipo da placa, do tipo da fonte. Por exemplo, aqui, ó, tô com duas placas para mostrar para vocês, com dois tipos de fonte aí, né, diferentes. Essa fonte aqui, que é a fonte antiga, né, que é a fonte linear com um transformador, tá? Esse tipo de placa aqui tem um transformador logo na entrada e esse transformador grande aqui só tem uma tensão de trabalho, ou 127 ou 220, não existe um meio termo aqui. E também eu vou ter esse tipo aqui de placa, pessoal, que essa aqui é uma fonte mais atual, uma fonte mais moderna, né, que é a chamada fonte chaveada, que possui um transformadorzinho pequeno. Então, se você pegou uma placa de micro-ondas, tem um transformadorzinho bem pequenininho aqui na placa, ó, é a fonte chaveada. Se você pegou a placa e tem um transformador grande, assim como essa aqui, é a fonte então linear, né? É aquela fonte mais antiga, tá? E qual a diferença aqui das duas, né? A grosso modo. A fonte chaveada, pessoal, ela trabalha desde 90 volts até 240 volts, tá? Já aquela ali, né, é o 127 ou 220. Não existe muita variação, né, na forma de trabalhar dela. Então significa o quê? Que essa placa aqui, desse micro-ondas aqui, né, ligou esse transformador aqui, que é 127, ligou ele no 220, já era, ele queimou na hora. Eu já fiz testes aqui, né, já vi que o transformador já foi pro beleléu, né, já era essa placa aqui, tá? Então essa placa queimou na hora. Se fosse o micro-ondas com essa placa aqui, não iria queimar a placa ia funcionar tranquilamente ao ligar na rede elétrica na tensão errada, né, conforme expliquei para vocês. Então, nesse caso desse micro-ondas, queimou na hora aqui, né, o transformador e nada mais foi afetado aqui no micro-ondas, nada mais, porque de cara já queimou a placa. Agora vamos imaginar, preste muita atenção, que esse micro-ondas tivesse esse modelo de placa mais moderno. O que iria acontecer quando a dona começasse a programar e começasse a utilizar ele? Presta atenção agora. Então, se fosse esse tipo de placa, como eu falei para vocês, pessoal, ao ligar esse micro-ondas aqui na rede elétrica, na tensão errada, a placa não ia acontecer nada. Ela ia ligar, ia acender lá, né, o display dos dígitos ali, ia funcionar a membrana, ia funcionar tudo. O problema seria, né, depois que a gente desse o início lá, né, para o micro-ondas começar a trabalhar. Aí sim que o bicho ia pegar, né, ia começar a ser danificada várias peças aqui. Mas a fonte dessa placa, a placa em si não iria estragar, porque como eu falei para vocês, esse tipo de fonte trabalha desde 90 volts até 240. Então você pode ligar a placa em 90, em 130, em 180, em 200, em 240 volts. Qualquer tensão dessa placa vai funcionar do mesmo jeito. Mas ao botar o micro-ondas em funcionamento, já ia começar a queimar todas as peças dele aqui, ó. Veja só.
Quando botar o micro-ondas para trabalhar, começar a esquentar ali, enfim, né, o que recebe energia? Praticamente todas as peças. Então a lâmpada dele, ou a lâmpada é 127 ou ela é 220. Então no caso aqui já ia queimar a lâmpada na hora que iniciasse o funcionamento, já ia queimar a lâmpada. Porque essa lâmpada é 127, nós ia injetar 220 nela e ia queimar a lâmpada, tá? Então lâmpada ia ir para o beleléu. O ventilador do micro-ondas aqui, ó, esse ventilador é 127, ele ia receber 220, também ia queimar o ventilador, logo em seguida, né, que ele começasse a trabalhar já ia queimar. E aqui também nós temos outro detalhe bem importante nos micro-ondas, ó, que é o trafão, né, esse trafo aqui de alta tensão. Então esse trafo aqui também, ele só tem uma tensão só. Ou ele é 127 ou ele é 220, nesse caso aqui ele é 127. Então ele ia receber 220 na entrada, né, porque a rede ia estar chegando aqui 220 nele, ele ia receber 220, ele ia, ao invés dele liberar, né, 2.000 volts aqui na saída, como é o normal, como ele iria liberar, ele iria liberar praticamente o dobro desses 2.000 volts, ele ia liberar ali tipo uns 3.500, 3.800 volts. Então de cara já ia queimar aqui também o capacitor de alta tensão, porque o capacitor só aguenta até 2.000 volts. Tá? Então ia queimar o capacitor também. O magnetron não sei se chegaria a queimar, né? Acho que o capacitor ia queimar antes, ia estragar antes, né? Isso somente na prática para a gente saber realmente, né, o que iria queimar. Mas grandes chances, né, do capacitor de alta tensão também ir para o beleléu. E também o trafo, né, se permanecer por um período aí, né, ligado esse trafo na tensão errada, também ia queimar o transformador de alta tensão. O motor do prato também, que gira o prato lá dentro, o motor de prato só tem uma tensão, né, ou 127 ou 220, então esse motor ele é 127, ele ia receber 220 e ia queimar o motor de prato também. Então vocês puderam ver que o estrago seria grande, né, se fosse esse tipo de placa. Mas como era essa placa aqui, pessoal, ligou, né, já queimou o transformador aqui, então não deu nem tempo da pessoa programar lá e usar o micro-ondas, não deu nem tempo. Ela botou na tomada, né, deixou alguns segundos ali e já queimou o transformador aqui. Então toda essa parte aqui do micro-ondas, a parte elétrica do micro-ondas está funcionando perfeitamente. Eu até já fiz testes aqui, está tudo funcionando certinho, porque era aquela placa antiga. Se fosse a placa nova, né, o estrago seria muito maior, ia queimar várias peças aqui do micro-ondas. Então agora vamos imaginar ao contrário dessa situação aqui, pessoal. Vamos imaginar que esse micro-ondas ele é 220 volts e a gente está ligando ele em 127, numa tomada de 127. O que vai acontecer aqui com as placas? O que vai acontecer com as peças, né? Quais peças aí que vão queimar nessa situação? Então vamos começar aqui com as placas. O que ia acontecer com as placas? Nada, pessoal. As placas não iriam queimar, tá? Nem a fonte chaveada, porque a fonte chaveada já não queima, né? E nem essa aqui, ó, nem esse transformador ele ia queimar, porque ele ia receber metade da tensão. Ele ia ser um transformador aqui 220, então ele ia receber metade, tá? E não ia acontecer nada com ele de princípio. E se a gente conseguisse utilizar o micro-ondas, programar, né, selecionar ali um tempo, né, botar ele para trabalhar, o que ia acontecer com as peças aqui do micro-ondas? Não ia acontecer nada, pessoal, tá? Simplesmente as peças iam trabalhar com metade da potência. Por exemplo, a lâmpada, né, ia ser 220, eu ia botar nela 127. Então a lâmpada ela ia acender pela metade, ela ia acender mais fraca, tá? Mas ia trabalhar, né, do mesmo jeito, porém mais fraca. O ventilador do micro-ondas, o que ia acontecer com ele? Ele ia trabalhar, né, porém ele ia girar mais lento, ele ia girar mais fraco, tá? Consequentemente, né, a parte de alta tensão aqui seria daí um trafão de 220, eu ia estar injetando 127 nele, aqui ia estar saindo metade da tensão. Então a parte do aquecimento, a parte, né, de funcionamento do magnetron ia ser reduzida também pela metade, ou seja, ele ia demorar muito mais tempo para aquecer o alimento lá dentro. Então, em resumo, pessoal, um equipamento que é 127 volts, quando você vai levar ele para outra região, né, que é 220, enfim, tu tem que tomar muito cuidado, pois ao ligar na tomada já pode queimar na hora. Tá? Que foi o caso desse aqui que queimou na hora. Já um equipamento que é 220 volts, você não precisa se preocupar tanto, porque se você ligar ele na tensão errada, simplesmente, né, ele não vai trabalhar, ou ele vai trabalhar, né, reduzido pela metade, vai trabalhar muito mais fraco. Eu espero que vocês tenham gostado dessas informações aqui que eu trouxe, pessoal, espero que tenha agregado conhecimento aí no dia a dia de vocês, e lembrando a todos, né, que nós temos aí um curso completo de micro-ondas, onde você vai aprender tudo sobre micro-ondas, vai conhecer as peças, aprender a testar, aprender sobre o funcionamento do micro-ondas, você vai aprender sobre as placas de micro-ondas, vai aprender a consertar placas de micro-ondas, ou seja, você vai ser um técnico aí completo, um técnico especialista no assunto.
assunto. Para participar desse curso eu vou deixar o link dele aqui na descrição desse vídeo. E para quem ficou aqui até o final, eu vou deixar mais 2 vídeos aqui na tela, são 2 vídeos ótimos, é só vocês clicar em cima, vou deixar um vídeo aqui na esquerda e outro na direita. Clica em cima que eu tenho certeza que vocês vão gostar de assistir esses vídeos aí que eu preparei também. Um abração então a todos e nos vemos em um próximo vídeo. Tchau!